Boa noite a todos. A graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amado Deus e querido Pai Celestial, nós cremos, meu Senhor, meu Deus, e por essa razão, meu Pai, nós o invocamos, pois temos a certeza, meu Deus, como Pai, o Senhor cuida, o Senhor ampara, o Senhor instrui, o Senhor dá provisão. Ah, meu Deus, quão bom é o Senhor e quão maravilhoso és, e assim esperamos em Ti, meu Pai. Eu peço, meu Pai, pelo nome de Jesus Cristo, que a Tua igreja tenha a mente iluminada, o entendimento renovado, para compreender que, como membro de um corpo, meu Deus, é necessário ter uma vigilância, ter cuidado, ter atenção, para que não venha a ser seduzido pelos encantos que esse mundo oferece, pelas vantagens que o mundo oferece, meu Pai, e sabemos que tudo isso é obra do inimigo, coisa que o Senhor mesmo já, meu Deus, já derrotou na cruz. Em nome de Jesus, meu Pai, eu peço essa compreensão para o Teu povo, para a glória e louvor do Senhor. Amém e graças a Deus. Abra aí sua Bíblia no Evangelista João, capítulo 13. Evangelista João, capítulo 13. Glória a Deus. Eu tinha separado aqui João capítulo 9. Porém, eu sentado ali, orei ao Senhor, e assim veio a compreensão para que nós vamos meditar nessa noite. Glória a Jesus. Encontraram João capítulo 13, amém. Versículo 36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não pode agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse Pedro: porque não posso seguir agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Glória a Deus. Digam graças a Deus. Podeis sentar. Essa conversa de Jesus com os seus discípulos foi uma das últimas instruções que ele teve com os discípulos. E nesse momento, Pedro faz essa pergunta a Jesus: para onde vais? Para onde é que o Senhor vai? Porque todos nós, irmão, temos um itinerário aí. Todos nós.
E é preciso a gente ter primeiro a convenção, a convicção e a fé para esse itinerário o qual Jesus estava falando com seus discípulos. Nenhum homem, nenhuma pessoa vai conseguir a esse itinerário se primeiro não tiver convenção. E a convenção não é apenas aderir a um sistema religioso, a um credo denominacional. Não, a Bíblia diz é arrepender-se. E nós sabemos que há uma dificuldade muito grande no coração do ser humano quando se trata de arrepender. Arrepender é algo que é muito dificultoso para muitas pessoas. Primeiro, só se arrepende quando reconhece. Enquanto não se reconhece o seu erro, a sua falha, não tem como se arrepender. Aleluia. E Pedro faz essa pergunta: Senhor, e para onde é que você vai? E aqui Jesus responde a ele de uma forma muito simples, sem muito detalhe. Pedro, para onde eu vou? Vós não podeis ir agora. Depois você vai, mas agora você não vai poder ir. Aleluia. Para onde eu estou indo, você não vai poder ir. Mas depois você pode ir para lá, onde eu estou indo. Aleluia. Isso indica, irmãos, que ainda muitas das pessoas que seguem Jesus ainda não compreenderam o plano de Deus nas suas vidas. Muitos não compreenderam o propósito de Deus para as suas vidas. Muitos não entenderam que há uma necessidade de mudança de entendimento, de compreensão, que não basta apenas a fé, que não basta apenas o crer, que tem algo maior envolvido. Aleluia. Tem algo maior que envolve as nossas vidas. E o maior que envolve as nossas vidas é termos a compreensão daquilo que nós somos hoje em Jesus Cristo. É preciso ter renovação do entendimento para saber o que eu sou em Jesus, o que Jesus é para mim, que significado Ele tem para a minha vida, que significado tem a minha vida em Jesus Cristo. Aleluia. E hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil, que poucas pessoas compreendem isso. Isso porque aceitam Jesus para viver uma religiosidade de credo denominacionais, de uma denominação. Até que muitas das pessoas que aceitam a Jesus e vivem o credo denominacional são pessoas tementes, são pessoas obedientes, são pessoas que até sabem valorizar aquilo que ela é naquele sistema. Nós vemos que tem pessoas que é dedicada à oração, tem pessoas que é dedicada a fazer jejuns, tem pessoas que é dedicada a ler a Bíblia, tem pessoas que é dedicada a servir, que no momento oportuno para servir não tem dificuldade, não impõe barreira. Aleluia. Mas nós sabemos que tem muitos que não têm dedicação na oração, que não têm dedicação na leitura, que não tem uma dedicação para fazer um jejum, nem por ele, nem pela igreja, nem por uma calamidade. Nós sabemos tudo isso, que tem pessoas que só fazem se mandar, que não tem disposição de servir, observar a necessidade, ir lá e servir.
Aleluia. Tem pessoas que é desobediente, e nós sabemos tudo isso. Porém, quando Jesus fala com Pedro, Pedro diz: Senhor, eu sou capaz de entregar a minha vida, de dar a minha vida pelo Senhor, porque é assim que muitos se acham. Há muitos cristãos que se acham suficiente, e na verdade a Bíblia nos adverte. Nós sabemos que o Evangelho, glória a Deus, o Evangelho, ele é a revelação de Deus. O Evangelho é a revelação de Deus para a humanidade. E o que é essa revelação? O que significado tem da revelação de Deus para a humanidade? Revelação significa tirar o véu. É Deus tirando o véu da humanidade para que ele enxergue a Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade. Ele tira o véu que é para você enxergar aquilo que antes você não via, antes você não conhecia, agora você tem a oportunidade. Aleluia. E Pedro ali disse: eu sou capaz de dar a minha vida. Mas a questão não se trata da doação, ainda que você cumpra os critérios denominacionais, ainda que você cumpra, seja obediente. Não se trata apenas de uma entrega humana, de um esforço humano. Transcende, aleluia, vai além. Jesus de Pedro: não cantará o galo enquanto você não me negar 3 vezes. Isso é para nós entender, irmãos, que quem sabe de nós é Deus. Isso é para nós entender, quem conhece a nós mesmos é Deus. Que nós não conhecemos a nós mesmos, nós achamos, nós presumimos, nós imaginamos. Aleluia. Deus não, Deus nos conhece. Portanto, é importante que nós renove a mente para compreender esse desígnio de Deus na nossa vida. Você sabe o que significa desígnio? Design é um desenho. É preciso renovar em compreensão para nós compreender o desenho que Deus projetou para nós. Esse desenho está desenhado, ele está desenhado nos anais do céu, mas ele é revelado por Cristo dentro do Evangelho. O desenho da nossa caminhada, aleluia. Eu ouvi um louvor agora à boca da noite, muito lindo, nunca tinha visto esse louvor. Um louvor que o cantor diz que nós temos um destino a cumprir, e o nosso destino é chegar ao céu, aleluia. E ele pede para que, no louvor, ele pede para que o Senhor segure nas mãos dele, para que ele não caia, aleluia. E é isso que nós precisamos entender, irmão, que nós vivemos uma vida agora, não mais a vida de outrora, aleluia. Deus, por amor a nós, Ele nos achou. Não pense que você está aqui porque você é de livre e espontânea vontade para estar aqui. Você está aqui porque Deus lhe achou, lhe transformou e disse: o seu lugar é aqui, aleluia, glória a Deus. E Pedro disse: eu sou capaz de dar a vida. Não, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Agora, veja bem a situação de um assunto desse de Jesus com Pedro. Eu lembro de um pastor, foi meu pastor. Ele, numa reunião, ele
disse para um irmão, ele disse uma palavra para o irmão, e o irmão ficou muito ofendido, muito triste, muito abatido, porque o pastor disse aquilo para ele. E na saída eu disse: irmão, você louve a Deus, o pastor ter lhe repreendido, o pastor ter lhe chamado para essa conversa. Você louve a Deus, porque você estava caminhando para um caminho que você imaginava que estava certo, você estava todo errado. E ele, como pastor, percebeu o desvio da sua caminhada. Era isso que Jesus estava falando com Pedro. Pedro, você está desviando o foco. Aqui quem veio para se ofertar sou eu, aleluia. Quem veio para se entregar sou eu, não é você. Você é homem, você é falho, você é pecador. Você é falho, você é pecador, e você vai me trair. Eita, que palavra dura que ele diz para Pedro. Uma situação, porém ele diz no versículo 1 do capítulo 14: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Aleluia, glória a Deus. Agora, irmãos, é muito fácil falar de crer, é muito fácil falar de fé, é muito falar de confiança, quando tudo está bem, quando tudo está correndo bem, quando você está bem no trabalho, quando você vai bem com sua saúde, quando a sua casa tem paz, quando as amizades não têm sido tóxicas para a sua vida, você tem bons relacionamentos de amizade, quando tudo está bem, é muito fácil falar de fé, é muito fácil falar de crer, é muito fácil falar: eu tenho confiança em Deus. Ah, meu Deus, é muito fácil. Glória a Deus, como é fácil nesse momento. Mas a fé é provada. É nessas horas difíceis que a gente tem que ver se tem maturidade para superar aquele momento. Pedro, aqui chamado por Jesus, atenção, Jesus viu que ele não tinha maturidade, mas Pedro, não desanime não, creia, não deixa que esses problemas, que essas lutas, que esses acontecimentos aflijam seu coração. Creia em Deus. É porque nesse momento difícil, que é como que Paulo falou, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o seu decreto. Nós não estamos soltos, nós não estamos abandonados, nós estamos assinalados dentro de um contrato. Aleluia. Nós temos uma pessoa responsável por nós, que é o Espírito Santo, que é o empenho da nossa salvação. Ele é a penhora. Aleluia. Então é nessas horas difíceis que é preciso que a gente tenha maturidade. E nós estamos vivendo um tempo complicado, onde parece que Deus não está mais operando no meio do seu povo, onde parece que não existe mais milagre, onde parece que não existe mais cura. Se vê falar, se vê dizer, mas você não vê, e não se tem visto, por causa de uma única razão: o homem deixou de adorar a Deus para adorar a si mesmo. Pedro
Foi ousado a ponto de dizer: eu dou a minha vida para que você não morra. Olha só a exaltação desse homem. Jesus: não, Pedro, não é assim não. Porque na verdade quem veio para o sacrifício foi ele. Quem veio se ofertar foi ele. Quem veio assumir o meu lugar e o seu lugar foi ele. Aleluia. E é para isso que nós temos que aprender e entender isso, que nós precisamos ser submissos a ele. Não toube o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Não deixe que essas coisas que estão acontecendo se desanimem, porque diante de alguns acontecimentos muitos se desanimam por falta da maturidade. Veja bem, quando eu me converti, aos olhos humanos, o que estava ruim ficou pior. Quando eu me converti, porque eu congregava, eu participava de toda a campanha, principalmente financeira, que a igreja fazia, e eu nunca tive um testemunho para contar de nenhuma melhora. Eu só vim melhorar quando eu entendi o Evangelho. Eu só vim melhorar quando eu compreendi qual era o meu lugar em Deus. E quando eu compreendi o meu lugar em Deus, que eu confiei nele, então Deus começou a acrescentar na minha vida. E eu já dei esse testemunho que eu nem percebi quando foi que ele começou a fazer a obra. Eu nem percebi, mas ele estava trabalhando em mim. Outrora, antes de eu entender que eu vivia me esforçando, aleluia, e as coisas cada dia mais acontecendo, para mim, irmão, eram coisas que não dava para entender, não dava para compreender. Havia o empenho da igreja orando por mim, me acompanhando, mas tudo estava errado. As portas se fecharam, a porta estava fechada, e nós humanamente querendo abrir a porta que Deus tinha fechado. E a Bíblia diz que Deus é quem abre porta e é quem fecha a porta. E o pior, ou melhor, ele fica com a chave na mão, aleluia, ele é quem tem a chave. Então ele fechou a porta e humanamente a gente tentava abrir a porta. E ver o grande desafio na minha dificuldade, e ver o grande desafio nos meus momentos difíceis, das minhas fragilidades, onde eu ia depositar minha confiança. Porque até o serviço que aparecia para mim, o emprego que aparecia para mim, era para atrapalhar o meu relacionamento com o Senhor. Até o serviço que aparecia era para trazer desarmonia dentro de casa, porque eu, com outra mentalidade, aparecia o serviço e eu rejeitava. E a minha mulher, na intenção da gente melhorar, ela olhava para mim e dizia: você pode parar para pensar, porque não só é nós dois, nós temos filho, aleluia. Mas Deus estava cuidando de mim, Deus estava no controle, aleluia. E eu não sei, irmão, como hoje está as suas condições. Eu não sei como é que hoje você está entendendo o Evangelho, mas eu quero proclamar algo para você nessa noite, igreja, que se você ainda que não esteja entendendo, procure crer. Procure crer, não é no pastor, procure crer, não é na placa da igreja, procure crer naquele que se proclama Pai, que é Jesus Cristo, o nome do Senhor. Procure acreditar nele, procure depositar confiança nele, procure estender o seu tempo com ele, aleluia. Os dias são difíceis, irmão, porque nós não usamos
não ousamos viver o que o Evangelho diz. Nós escutamos bem, entendemos, mas não ousamos viver o que o Evangelho diz. Veja bem, Paulo escreve e diz que a nossa quietude seja notória diante dos homens, porque perto está o Senhor. Mas como é que a maioria dos crentes age no momento de uma situação difícil? A maioria das vezes é em desespero, é chorando, mas não é chorando por um quebrantamento, não é chorando por uma comunicação com o Senhor, é chorando de decepção, de tristeza, porque não consegue aquilo. Que seja notório diante de todos os homens, perto está o Senhor. Que todas as suas petições sejam apresentadas ao Senhor em oração, com clamor, com louvor, com alegria. Temos que apresentar, mas o que é que a maioria fazem? Aqui nós não temos esse costume, mas a maioria das igrejas diz assim: quem quer oração? Aí a pessoa, eu e minha casa. Aí ali faz uma oração. Mas se você for prestar atenção à oração do orador, não envolve você, nem envolve a sua casa. Então você fica pegado em uma coisa inexistente. Você está pegado a uma coisa que não tem Deus não tem nenhum compromisso. Aleluia. Então, o que Jesus fala com seu povo para esse tempo difícil é que nós temos um lugar determinado para chegar. Ele diz para Pedro: Pedro, não é agora, não é agora, mas será depois. E nesse inteirinho de tempo, tenho eu de ter maturidade, tenho eu de ir aprendendo, tenho eu de ir botando em prática, tenho eu de ir buscando mais. Aleluia, buscando mais. Você sabe por quê? A grande maioria ora pouco, porque oração é um diálogo, e você não tem sonho, você não tem ideais, você não tem projeto, aí você não tem o que conversar. Você quer ver você tem o que conversar com Deus, dentro do que você crê, pela sua fé? Você faça projeto de vida, como nós fazemos no final do ano, e você se empenhe a praticar aquilo que você quer conquistar naquele ano, e começa a orar a Deus. Aleluia. Mas se faz um projeto de vida escrito num papel e pronto, ficou ali, ficou na oração de consagração. Quem está querendo a bênção sou eu. Para quem é que Deus tem a minha bênção pessoal? É para mim. Então o que é que eu tenho que fazer? Invocar a Deus, buscar a Deus, fazer a vontade de Deus, para que se cumpra todas as promessas na nossa vida. Aleluia. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo que o Evangelho deixou de ser poder de Deus para manifestações humanas, para ápice de religião. Você vê cultos, é um movimento, é uma coisa, eles são ápices da religião, mas não há poder. Você não vê acontecendo, você vê falando, mas não vê acontecendo. Porque na verdade a nossa vida, irmão, não depende de receber poder de Deus, depende de receber presença de Deus.
E presença de Deus se recebe mediante um relacionamento, principalmente de leitura bíblica e de oração. Oração de adoração. Uma oração que eu não tenho a preocupação de estar pedindo, mas declarando o meu desejo de servir. Aleluia. Então, Jesus, para aquele tempo difícil, principalmente de Pedro, porque ele viu o caminho que ele estava caminhando. Mas Deus, como diz em sua palavra, eu não te abandono, eu não te deixo só. E não abandonar e não deixar só, diante de uma situação dessa, a manifestação de Jesus na nossa vida é o nosso ato de confiança. A partir do momento que eu estou tendo confiança, Deus está se manifestando em mim. A partir do momento que eu estou crendo e não estou deixando ceder, aleluia, porque muitas das vezes nós cedemos. Encontrei um irmão esses dias ali no Super Sol, ele falando do que eu passei, porque na verdade, irmão, vocês sabem do que eu passei em janeiro, mas vocês não têm dimensão do que eu passei. Vocês sabem do que eu passei, do que eu enfrentei, mas vocês não têm dimensão. Não tem dimensão. Quem tem a dimensão sou eu. Então, mas pastor, você se recuperou ligeiro demais. Mas pastor, mas Deus é maravilhoso, pastor. Mas olha, irmão, é nessas horas que revela aonde está a minha intimidade com Deus. Eu pergunto a você: a quem o pai agrada mais? A um filho obediente ou um filho desobediente? Um filho obediente. E é isso, irmão. A minha vida é um testemunho em si para vocês na igreja. Esse acontecimento na minha vida é um testemunho, é uma edificação para a vida de vocês. Deus não me restaura porque eu sou melhor, Deus não me restaura porque eu sou mais bonito. Não. É que Deus honra quem honra Ele. Ele diz: aquele que me honra será honrado. Mas aí nós começamos a ceder, a negligenciar, a procrastinar, imaginando, pelo fato de eu não perder um culto, pelo fato de eu ir toda a pregação, pelo fato de eu participar, ele acha que está lá em cima. Lá em Apocalipse diz: quando você acha que está lá em cima, Deus adverte: você é pobre, miserável e nu. Olha o estado que fica a pessoa. Aleluia. É tempo, irmão, de erguermos os nossos olhos para o autor e consumador da fé, e olhar para Jesus não é olhar para os milagres. Olhar para Jesus não é olhar para a cura. Olhar para Jesus não é olhar para a libertação. Olhar para Jesus é olhar para o Calvário, para o sacrifício, porque lá Deus sacrificou o seu Filho para que se cumpra em nós toda a justiça dele no nosso viver. Aleluia. Glória a Deus. Jesus respondeu e disse: tu darás a tua vida por mim. Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto me não tiver negado 3 vezes. Coisa triste ficava ouvir um negócio desse de Jesus.
O cabo se achando que está a cocada preta, a cocada que Jesus gosta mais. E Jesus: não, eu vou lhe dizer o contrário. Você vai me negar 3 vezes, esse galo não vai cantar de jeito nenhum. Enquanto você não me negar 3 vezes, o galo não canta. E nós sabemos da história. Chega uma pessoa e diz: você é um daqueles galileus? Não sei nem, não. Chega outro e diz: mas eu vi você. Não era eu não. Mas você não está. Eu segui aquele dia de jeito nenhum. Aí o galo: aleluia. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Que galo obediente. Na hora que Pedro negou, ele cantou. Tudo parecia o fim, mas o começo e o fim não está nas nossas mãos, irmão. O começo foi Jesus que chamou Pedro: venha, e eu vou lhe tornar pescador de alma. Venha. E agora, mesmo Pedro negando, ele tem o controle e disse a ele: não desanime, creia, não deixe seu coração ficar perturbado. Assim, talvez em algum momento nós sintamos assim, irmão, mas Deus foi quem chamou, Deus tem cuidado. Então esse Pedro, ele em questão de consciência, em estado de consciência, ele voltou a pescar. Mas Jesus toma ele e diz: Pedro, tu me amas? Aí ele vai dizendo: e quando se converteres? Quando se converter, não fique triste. Muitos de nós ainda não tem uma convenção, tem uma aceitação, mas não tem uma convenção. Convenção, a palavra convenção se chama metanoia, é mudança de mente. E se você for reparar, muitas coisas na sua vida, a mente é a mesma coisa. Pastor, e como é que a gente sabe que a nossa mente é a mesma coisa? Pela linguagem. A linguagem mostra a sua convenção. A linguagem mostra, revela a sua convenção. Você nunca ouviu um crente dizer: eu sou desse jeito, Deus sabe. Quem já ouviu alguém dizer assim? Olha a mentalidade: eu sou desse jeito, Deus sabe. Porém, Deus sabe, mas Deus não está de acordo, porque Ele lhe chamou, a mim e a você, para um propósito. E o propósito é de mudança, é metanoia, é mudança de mentalidade. Por que, pastor? Porque o que Deus ia nos dar precisa ter uma mente nova. Pastor, e o que é que Deus ia nos dar, que nos deu, mas preciso de uma mente nova? Ia dar e deu a mente de Cristo. Agora você pense: você tem uma mente de Cristo ou continua com a sua mente vendo por causa da visão, por causa que a vista está vendo, porque as coisas não estão como você pensa? Você enxerga derrota, tristeza, abandono, pequenez, continua a olhar para o seu passado, para a sua história. A mente de Cristo é para olhar para a bem-aventurança de Deus nas nossas vidas, é para olhar para frente, é para divulgar o que Deus fez para mim. E o que Deus fez para mim, Ele preparou grandíssimas e preciosas promessas para que nós tomamos posse dela, para tomar uma natureza divina. Aleluia. Isso é evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa mentalidade de Cristo em nós
ela requer, para ela aflorar, ela precisa eu mudar a minha mentalidade. Se eu não mudo a mentalidade, você vê que até hoje a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, eu sou nova criatura. Tem tanto crente que diz: eu sou burro. O que ele está dizendo, gente? Está dizendo que Deus errou na fórmula de você ser novo. Eu não tenho inteligência. Você está dizendo que Deus não sabe fazer a vida de um ser humano? Isso são mentalidades, irmão. E é preciso que a igreja tome essa compreensão para viver a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, e assim seja feito na vida de vocês, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Não turbe o vosso coração, creia em Deus. Aleluia. Amém.